Paizinho amado, consagramos a Ti essa ligação, essa conexão, estabelecemos o Teu reino aqui, Pai, e Te entrego o controle, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, toque meus lábios, Senhor, fala aquilo que o Senhor quiser falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, disponíveis para Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos meditar em Daniel, capítulo 1. Vou fazer a leitura na tradução NVI, tá bom? Então diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou a Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias e Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias a Sadraque, Misael a Mesaque e Azarias a Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida, em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, de Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período do treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim,
passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma sugestão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Então, nós temos aqui no primeiro capítulo a apresentação, né, do livro de Daniel. Então, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel ele foi identificado como um profeta. Está escrito em Mateus capítulo 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Então, Daniel ele foi identificado como um profeta por Jesus. Mas só que ele não ocupou esse cargo formalmente. Na época, ele não ocupava cargo de profeta entre os israelitas. O ministério dele foi o quê? Foi dar testemunho do poder de Deus através da vida pessoal dele e das suas profecias. Então, o povo de Israel, quando eles estiveram ali na época no domínio da Babilônia, eles não foram abandonados por Deus. Mesmo estando no exílio, né, o livro de Daniel ele vai mostrar para nós vários detalhes do plano de Deus para o futuro do povo de Deus, né? Então, ali, potências mundiais, gentias, né? Até a segunda vinda de Jesus. Então, isso tudo a gente vai aprender aqui no livro de Daniel. Nós temos aqui no verso 1, falando, né? Nabucodonosor, que Nebo proteja minha fronteira. Esse é o significado do nome dele, que Nebo proteja minha fronteira. O rei Nabucodonosor, o reinado dele durou 43 anos. Ele foi enviado pelo seu pai. O pai de Nabucodonosor era Nabopolassar. Nome difícil de falar, dá um trava-língua aqui. E ele foi enviado ali para comandar o exército babilônico contra o Egito. E depois ele foi chamado de volta para ser coroado como rei, quando o pai dele, então, morreu. Então, quando ele invadiu Jerusalém, que foi no ano de 605 a.C., ele ainda não era o rei oficial. Ele não era oficialmente um rei. Ele foi depois que ele retornou, né? Mas ele era considerado um rei profeticamente já. Então, quando nós lemos no verso 2, está falando sobre o cativeiro, né? Cativeiro do povo de Deus, ali dos israelitas, ele foi o quê? Foi uma consequência daquilo tudo. Nós lemos no livro de Jeremias, né? Então, ele é uma consequência da idolatria de Israel, né? E por não ter respeitado o descanso sabático da terra. E então eles foram levados cativos. Só que mesmo assim, Deus estava cuidando deles. E aqui no verso 2 está falando sobre os utensílios, né? Esses utensílios que foram tirados da casa de Deus e foram levados ao templo do Deus da Babilônia. Esses utensílios, eles foram levados como um troféu, né? Então eles foram, olha, eu conquistei Jerusalém, estou levando tudo que pertence aqui, esses utensílios da casa de Deus, para provar, né? Como realmente o troféu. Então, para provar o poder dos deuses da Babilônia em cima do nosso Deus. Já no verso 3, do verso 3 ao 5, fala ali quando
o rei, então, ele foi empossado. O rei Nabucodonosor, ele foi empossado, então, um ano depois que ele já tinha começado o treinamento dos rapazes. Então, ele mandou escolher, né? Ele mandou escolher entre o povo exilado aqueles que tinham um berço, aqueles que tinham já tinham nascido, né, num lugar de nobreza, né? Então ele escolheu as pessoas, não eram pessoas aleatórias, tinham uma qualificação. Então nós temos aqui a tradução do nome deles, né, dos principais aqui, dos amigos de Daniel, e a troca do nome deles. Quando eles foram levados para a Babilônia, então eles tiveram seus nomes trocados. Então Daniel, que antes era Deus é meu juiz, o nome dele foi trocado por Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Ananias, que significava Ravé, demonstra graça, foi trocado por Sadraque, que provavelmente é ordem de Acu, que é o deus da lua. E Misael, que significa quem é o que Deus é, né, foi trocado por Mesaque, que significa quem é o que Acu é. Acu, então, é Deus da lua, né? Azarias, que é aquele que tem Ravé, ajuda, foi trocado por Abdinego, que é servo de Nego. Então, Nabucodonosor trocou o nome dos filhos de Deus por os nomes hebraicos, né, que incluíam o EL ou o IA, que é o YH, que são as abreviaturas de Ravé, Yavé, para o nome babilônio, né? Essa conexão ali, referindo-se a um deus pagão. Então, teve a troca da identidade deles no nome. Nabucodonosor, então, ele escolheu as pessoas que tinham qualificação de berço, jovens que a semente tinha sido plantada lá desde que eles nasceram. Então, eles nasceram já num berço, num berço de nobreza, então eles foram ensinados desde o início, aí, desde a infância deles, né? Desde o nascimento. Os princípios foram implantados nele desde o nascimento, e eles foram escolhidos. Jovens com saúde, bonitos e inteligentes. Então, não foi qualquer pessoa aleatoriamente. E o rei, ele quis contaminar esses jovens, olha só. Ele quis contaminar os jovens que tinham esse potencial de influência de dentro para fora. Então, eles vendo ali tantas delícias, né? Imagina como que deve ser um banquete real, gente. Imagina como que deve ser. Então, quando vê aquele monte de delícias, é claro que eles iam ser tentados, não é? É claro que eles iam ser seduzidos pelos aromas, né? Por tudo aquilo. Imagina aquele monte de delícia, né? E então eles não iriam querer de deixar de comer aquilo depois que eles provassem, depois que conhecessem. Então, quando a gente prova um sabor, a gente prova, experimenta algo que é delicioso, é muito difícil da gente rejeitar depois. Você quer ver um exemplo? Quando a gente fala assim, né? Olha, vou colocar aqui para trazer a memória de todos. Quando a gente pensa numa frase assim, olha, leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. O que é? Choquito, não é? Então, a gente tem essa memória, porque a gente cresceu na nossa infância, né? Lançou, tem várias outras propagandas que falam de comida, né? Mas é, então, quando a gente pensa
em algo saboroso que a gente já experimentou, que a gente já provou, dificilmente a gente vai conseguir apagar aquele sabor da nossa mente, né? Então, só da gente falar aqui essa frase, a gente já imediatamente a gente já lembra da propaganda do Choquito. Tem várias outras coisas, né, que a gente vê. Por exemplo, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, né? Então a gente já associa, porque a nossa memória, ela grava muito, muito forte a questão da alimentação. E aqui o plano dele era contaminar, né? De dentro para fora. Então, se eles provassem se eles comessem da comida real, eles seriam depois manipulados por isso, pelo desejo, pela vontade. Então, eles não iam conseguir depois rejeitar aquilo ali. Então, era uma estratégia. Só pensa em comida esse povo, né? É assim mesmo, a gente só pensa em comida. Então, a nossa memória de sabor, ela não se apaga nunca. E o rei, ele queria implantar esses sabores naqueles jovens. Depois ficaria mais fácil deles manipular, de Nabucodonosor manipular eles, né? Então, quando a gente cede a essas tentações da carne, a gente permite ser manipulado por Satanás. Isso tem relação com a mesa. Não consegui ler, já passou ali a descrição. Depois eu puxo na mensagem. Mas quando a gente permite ser manipulado por Satanás, né? Quando o pecado está naquilo que a gente permite e não naquilo que a gente foi formado. Então, a tentação de Satanás está naquilo que a gente permite e não naquilo que a gente foi formado. Os 4 estavam entre todos os demais da tribo de Judá. Então, não foram só eles que foram retirados, né? Foi uma galera, foi um monte. Então, dessa turma que estava no exílio ali, Daniel, olha só, Daniel pediu permissão. Ele não fez montim, ele não se rebelou, ele não ficou dando justificativa, não, porque isso, porque aquilo, porque eu sou vegano, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo e tal, sou intolerante, não sei o quê. Ele foi pedir permissão ao líder ali, né? Então, ele pediu, ele teve o princípio da submissão da autoridade, ele reconheceu que ele estava debaixo de uma autoridade, né? O eunuco ali, que estava cuidando dos jovens, né? E ele pediu permissão para não se contaminar. Uau! Ele pediu permissão para não se contaminar. Isso é uau, não é? Então, a humildade de Daniel, ao pedir, fez com que Deus colocasse no chefe dos oficiais uma simpatia e uma misericórdia especial para Daniel. Ele viu que Daniel era um cara diferenciado, né? Como assim? Ele está pedindo. Ele poderia simplesmente fazer greve de fome, por exemplo, né? Não, eu não vou, eu não nasci desse jeito, eu não fui criado, ensinado dessa forma, né? Mas não, ele pediu permissão. E Aspenaz era o nome dele, né? Aspenaz, quando expôs a Daniel o seu medo, né? Porque Aspenaz, ele não conhecia o poder de Deus, mas ele conhecia o poder da espada que havia na cabeça dele, arrancar a cabeça fora. Isso ele conhecia, era o mundo dele, ele não conhecia Deus, não conhecia o poder de Deus. Então, Daniel propôs para ele o quê? Um acordo. Ele propôs um acordo, ele propôs uma aliança. Ele fez um acordo de 10 dias alimentando-se o quê? Apenas de legumes e água. Então, aqui Daniel começou a mostrar o poder de Deus que era na vida deles, através das atitudes. Então, foi demonstrado que os prazeres do rei não traziam o bem que era esperado. Mas a santificação era permitida por todos por causa da renúncia do pecado. Então, o período de teste, que foi de 10 dias, né? Mas a abstinência aos banquetes do rei
ela não durou só 10 dias, gente. Esse período que eles ficaram ali sendo preparados, eles ficaram sendo treinados ali, né? A Bíblia fala, não foi de 10 dias, não. 10 dias foi o teste, né? O acordo inicial. Depois que eles provaram que era possível, né? Provaram, Deus se manifestou através deles ali, demonstrando que o corpo deles aguentava, que eles estavam sadios, que eles estavam belos, né? Então, foi um período de 3 anos. Durante 3 anos, eles ficaram sendo alimentados por legumes e água. Está no verso 16. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Então, não foi 10 dias. 10 dias foi o período de teste. Depois foram 3 anos. E depois, gente, desse período, Deus deu uma sabedoria a eles, né? Porque somente Deus pode dar a interpretação correta das visões e dos sonhos. Está escrito no verso 17 sobre isso. Então, não foi uma capacidade humana, não foi um teste, não foi um curso, não foi uma mentoria, não foi nada disso. Foi o poder de Deus, através da santificação deles. Então, quando o rei conversou com eles, o rei ficou impressionado e logo colocou eles para servir no palácio, que foi ali no verso 19. Então, a sabedoria que foi dada por Deus a eles era 10 vezes mais capaz do que a dos magos e dos encantadores. Então, eles foram escolhidos por Nabucodonosor para serem contaminados. Eles renunciaram, pediram autorização para não se alimentar, para não serem contaminados. Eles tiveram humildade, né? Fizeram um acordo e se manteram puros, se manteram em santidade. Eles jejuaram, matando a carne, e eles alcançaram sabedoria, alcançaram o favor de Deus. Eles apresentaram o poder de Deus em seus testemunhos. Eles testemunharam Deus grandioso na vida deles. Então, se a gente quer alcançar o favor de Deus, nós vivemos no tempo da graça. Naquela época, Jesus não existia ainda, né? Não tinha vindo ainda. Eles viviam na lei mosaica. Hoje não, hoje nós temos livre acesso. E nós temos a mesa disponível para nós. Nós podemos sentar e nos alimentar. E nós precisamos renunciar aos prazeres da carne, mesmo que a teoria mostre que vai ser bom, né? O mestre do engano, quem é? É Satanás. Então, ele sempre vai fazer o quê? Ele sempre vai dar um jeitinho de mascarar o pecado, de colocar uma coisa bonita e fantasiar, e, né, colocar uns enfeitezinhos, e falar, não, vem. Ele sempre vai dar um jeito de camuflar o pecado, para estar oferecendo o quê? Sedução. Então, ele vai vir num banquete, vai vir numa bandeja, assim, mostrando aquele sabor, aquele cheiro, aquele perfume do chocolate, aquele perfume, né, das tentações. Ele sempre vai trazer a tentação para fazer a gente pecar. Né? Ele vai trazer o que é bonito, ele não vai trazer o que é feio, porque se ele trouxer o que é feio, ninguém cai. Pecado tem, para ser pecado, tem que ser gostoso, porque se for ruim, ninguém peca. Então, é óbvio que ele vai trazer coisa gostosa, é óbvio que ele vai trazer coisa bonita, coisa que a gente já experimentou no nosso passado, porque ninguém nasceu e viveu até hoje sem pecado algum. Todos nós pecamos, não existe
uma pessoa só que nunca tenha pecado. Então, todos nós experimentamos os prazeres da carne, todos nós. Então, a gente tem uma lembrança do pecado. Todos nós temos a lembrança, a memória do pecado e dos prazeres da carne. Então, é óbvio que Satanás, que ele nos conhece desde que a gente nasceu, ele sabe tudo que a gente fez de errado, ele sabe. Porque Deus, quando a gente pede perdão, nossos pecados são anulados pelo poder do arrependimento, pelo poder da cruz, pelo sangue de Cristo, nossos pecados são perdoados. E Jesus não nos acusa por nossos pecados, ele não vai levar em consideração mais as coisas que a gente fez no passado, porque não lembra mais. Nós lembramos o que Deus fez em nossa vida como uma maneira de testemunhar da onde nós estávamos e onde nós fomos colocados hoje. Mas Satanás não. O papel de Satanás é buscar a memória dessa época de pecado para oferecer de novo. Olha, você fez uma vez, que tal você fazer de novo? Então, ele sempre vai trazer prazeres para a nossa carne, para nos contaminar, para nos afastar da presença de Deus. E nós precisamos resistir, mas a gente precisa resistir com o Espírito de Deus, porque se a gente for com a força do nosso próprio braço, a gente não consegue. Se o Espírito de Deus não estiver em nós, a gente não consegue renunciar ao pecado. E a gente precisa alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito esteja forte, a nossa carne esteja morta. Então, como Daniel nos ensina aqui, através do jejum, da comunhão, da humildade, né, de reconhecer ao Senhor, renunciar aos prazeres da carne. Então, Deus, ele quer que a gente mantenha a essência da cruz. Renunciar aquilo que parece ser bom, mas nos emburrece. Gente, essas coisas deixam a gente burra. Mas Deus quer que o nome dele seja glorificado através de nós, através da nossa renúncia, através do nosso posicionamento, como a Tati colocou aqui, né? Então, se a gente der o primeiro passo de renúncia, o primeiro passo, né? Se a gente der esse ato de fé, esse ato de renúncia, e esse passo for para glorificar a Deus e não a nós, né? Não é aqueles que batem no peito e falam assim, eu vou porque Deus vai me... Não, é para glorificar a Deus. Se for nessa intenção, para glorificar a Deus, santificando o nosso corpo, é claro que ele vai prover, ele vai abrir os caminhos, ele vai quebrantar os corações e o reino dele vai ser reconhecido em nossas vidas. Então, não é fácil por causa da nossa natureza pecaminosa, né? Mas na renúncia, é na renúncia da carne, no posicionamento, que ele vai nos fortalecer e vai nos colocar num lugar de honra e de autoridade, porque não é por nossa capacidade, não. É pela capacidade, é por Deus, por Jesus estar em nós, é que nós somos justificados, somos santificados e somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Então, essa é a palavra que nós temos para hoje. Amém? Eu vou orar, então, encerrando, já é 12h31. Senhor Jesus, obrigada por tua palavra nesse dia, obrigado pelo ensinamento e pelo exemplo que tem, Senhor, na tua palavra, do teu filho Daniel. Obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender lições valiosíssimas a respeito de renúncia, a respeito de santificação, de estar na tua disposição, de estar na tua, debaixo da tua graça, reconhecendo que o Senhor é nosso Deus. Te peço, Senhor, que nos ajude, nos ensine a renunciar, Pai, nos fortaleça para que a gente consiga renunciar os prazeres da carne e nos mantemos em santidade, conforme o Senhor nos ensina em todos os versículos da tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.